Vamos lá, segundão, mais uma aula de sociologia. Vamos com matemática diferenciada hoje, mesmo falando de estratificação social. Vamos lá? Vamos lá, segundão, estratificação social. Se nós analisarmos a estratificação social no Brasil, estratificação de extrato, tá? Camadas. A maioria dos estudos nos aponta para a discussão acerca do status socioeconômico, né? Nessa temática a gente vai falar desse extrato socioeconômico lá no período dos escravos, né? Mas eu queria que vocês fizessem sempre tudo que eu vier a falar, fazendo uma analogia aos dias de hoje também, século XXI, tá? Nós vamos falar do século XIX, mas eu quero que vocês também façam uma comparação ao nosso século atual. A maioria dos estudos nos aponta para a discussão acerca do status socioeconômico em uma sociedade onde a escravidão tomou posição de destaque durante tanto tempo. A gente sabe que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Por isso que a gente ainda tem remanescência, né, e uma cultura de preconceito sobre a raça negra, que tanto nos ajuda, tanto nos serviu, tanto nos fez para que esse país evoluísse, né? Algumas pessoas falam sem ter o baseamento sobre essa questão de preconceito, sem parar para pensar e para raciocinar que se não fosse os escravos, esse país não seria nada, ele não teria evoluído em nada e não estaríamos aqui, porque nós somos frutos de quê? Muitos estupros de portugueses com os escravos africanos e com os índios, que também foram escravos. Essa estratificação, essas pessoas não observam esse tipo de coisa por uma questão de mediocridade, de não querer enxergar, tá? A primeira classificação é relativa ao trabalho, separando os escravos livres, tá, dos escravos alforriados. Vocês sabiam que os escravos livres, eles ganhavam menos do que os alforriados? Essa escravidão, tá? Ela cria essa classificação e explica essa aversão dos brasileiros pelo trabalho braçal, servil, por ser um critério fundamental na hierarquia social. Ou seja, eles acham, algumas pessoas, que quem tem que continuar fazendo trabalho braçal e servil são os negros. Simples. Algumas pessoas falam na rua ou às vezes em sala de aula sobre essa questão dos negros. Se por um acaso estiver na rua, a polícia para primeiro os negros e não para os brancos. Muitas das vezes o policial que parou o negro é negro. Eles mesmos têm o preconceito por falta de fundamentação ou por falta de conhecimento, e por estar ainda dentro da cabeça deles esse problema de hierarquia social. O negro policial é maior do que o negro que está no meio da rua. E sim, ele não vê que ele também é negro. Ele não observa a negritude dele quando vai fazer esse tipo de coisa. Olha só como é importante a gente estudar sociologia, para que nós tenhamos um conceito que a gente pare de ter esse preconceito, tá? E tenhamos conceito a partir daquilo que a gente conhece. Mas nem esse critério aparentemente inconfundível é tão definido como parece, pois era muito pequena a diferença entre um negro de ganho e o escravo que trabalhava praticamente em liberdade.
A diferença era muito pouca. Mas o negro alforriado é quem os brancos continuavam a exigir sinais de reverência. Naquele período, mesmo eles alforriados, tinha que fazer um sinal de reverência, baixar a cabeça para o branco. O branco não tinha obrigação, mas o negro tinha essa reverência e essa submissão. E que, por incrível que pareça, gente, nós estamos falando do século XIX, nós estamos no século XXI, já se passou tanto tempo e ainda continua algumas pessoas batendo na mesma tecla que negro é sub-raça. E na verdade não, eles são origem da raça. Ora, é uma questão de fato. Naquele período, para vocês terem ideia, existiam algumas diferenças. Os brancos exigiam que os negros, mesmo os livres, lhe cedessem o lugar nas ruas e nas estradas. Se tivesse um branco passando, o negro tinha que parar para o branco passar. O mulato claro tinha a maior facilidade de alforria, porque o mulato claro era a mistura de um senhor, né, grande latifundiário e dono de terras, que teve um relacionamento com uma negra e nasceu o mulato. Na verdade, um preto claro, digamos assim, para que vocês entendam, não é a terminologia correta que eu devo usar, mas que é uma referência para que vocês tenham noção. Olha só essa mentalidade. Ainda mantém arraigada até hoje esse tipo de preconceito. Era fácil perceber como o negro livre mantinha arraigado essa mentalidade também, o próprio negro mantinha. O reconhecimento, a sua posição na sociedade era racista, tá? Então, vou dar continuidade aqui, mas na semana que vem, para que a gente continue conversando e trocando ideias sobre essa temática, tá? Que é muito importante pra gente, ok? Beijo no coração de vocês.